Olá, Olá, boa tudo noite. bem? Tudo jóia? Já já a nossa convidada está por aí. Sim. A luz tá boa aqui, Cíntia? Não sei se está muito claro. Tá bom, Tá né? bom. É que eu não Vamos ver consigo aqui nem me, eu não consigo nem, hoje. Não entendi. não consigo nem me ver, porque as letrinhas ficam bem em cima. É verdade. Deixa eu ver se ela tá aqui com a gente já. Ainda não. Vamos aguardar ela chegar. Boa noite. Estamos aguardando a nossa convidada. Vamos aguardar. Você conseguiu fixar o texto, Chegou. o Ah, eu tema? coloquei. Tá, tá. Acho que não, né? Para mim não aparece. Não? Não. Ela pediu para entrar. Vamos embora. Vamos lá. Chegou a nossa convidada. Olá! Oi, boa noite. Boa Tudo bem, noite, seja Tereza? bem-vinda. Muito bom você estar aqui com a gente hoje. Muito bom estar aqui com vocês. Para nós do Gal é um orgulho ter você aqui com a gente, viu, Tereza? Uma honra estar num grupo de apoio tão Que bom. importante. Para a gente iniciar, eu sou Rosana, voluntária do Gal, a Cíntia, que está aqui com a gente, que a gente vai ter esse bate-papo super produtivo, e a Cíntia vai falar um pouquinho do Gal para a gente agora, antes da gente iniciar, tá bom? Tá bem. Obrigada, Rô. Então, o GAL é um grupo de apoio ao luto que se formou por voluntários, né? Nós vamos fazer um ano agora, nesse mês de maio. Foi justamente num processo da pandemia, né? Para ajudar e apoiar as pessoas que estavam passando pelo luto durante a nossa pandemia, né? Mas não só para as pessoas que sofreram uma perda com a pandemia, né? Nós atendemos a todos, nós somos um grupo laico, né? Um grupo de escuta, acolhimento, onde todos são muito bem-vindos. Nós estamos hoje em 7 voluntários, atendemos mais de 260 pessoas no total, né? A gente tem uma rotação, entra muita gente, permanece, alguns vão porque já conseguiram, né? Passar por essas fases, tiveram o acolhimento necessário. A gente também tem um apoio no WhatsApp durante a semana toda, porque as nossas reuniões são online toda sexta-feira. E a gente agradece muito a presença de todos que estão lá, né? Divulguem para quem vocês conhecem nesse momento que esteja precisando, né? Afinal de contas, nós já passamos dos 400, né? 400 mil pessoas que já morreram só aqui, né? Então, quantas famílias não foram impactadas, né? E aí a gente também deixa esse convite e a gente agradece muito a sua presença, né? Usamos muito os seus textos durante as nossas partilhas, são inspiradores, né? Então, nos ajuda muito. Muito obrigada. Muito grata também, viu? Pela partilha. Tereza, agora eu quero apresentar você, né, para quem está aqui com a gente. Tereza Gouveia é psicóloga especialista em família e casal pela PUC de São Paulo, é especialista em luto pelas 4 estações,
É autora do livro Laços e Lutos, autora no livro Vida, Morte e Luto, organizado por Karina Okajima, e administra o site e a página no Instagram Laços e Lutos. E eu perdi meu marido em 2010 e eu quero te agradecer porque indiretamente você me ajudou muito no processo do luto e de ressignificar o meu luto, Tereza. Teus textos, como a Cíntia falou, são muito inspiradores, são histórias que nos elevam, nos ajudam muito, 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 muito. Você não tem noção de Nossa, quanta ajuda verdade. você tem dado para muita gente, inclusive a mim, no meu processo de luto. Nossa, Então que aqui é bonito. Fico gratidão. muito grata, Muito viu? obrigada. E a gente vai começar, como a gente começa sempre com todas as pessoas que a gente tem aqui o bate-papo, fazendo a pergunta: o que é o luto, Tereza? Bom, a gente sempre vai falar em luto quando ocorre o rompimento de um vínculo que era significativo. Então, eu sempre dou um exemplo assim. Eu posso ter um avô que eu não vejo, eu vejo uma vez por ano, que eu não vinculei, que eu não tenho uma relação significativa. E pode acontecer dele falecer e eu não me lutar. Como pode acontecer, o que foi tão comentado na época, né? Um caso que eu acho que foi muito público isso, que é a questão do Pelé, quando a filha faleceu. Ele não tinha vínculo com ela. Então, às vezes as pessoas entendem que o laço de sangue vai fazer você enlutar. Não. O que faz a gente se enlutar é o significado daquele vínculo. Então, romper um vínculo e aí a gente vai pensar em morte, vai pensar em aposentadoria, né? Porque eu tinha um vínculo com aquele trabalho, quando ele é rompido eu sofro. A gente vai pensar num processo de divórcio. A gente vai pensar num casamento, que eu rompo uma situação anterior, que eu era solteiro e que eu tenho que fazer essa passagem. Então, qualquer passagem geralmente vai ter um rompimento de um vínculo para que entre outro. A aposentadoria é um grande exemplo, né? Porque as pessoas deprimem muito, inclusive na aposentadoria. Sim. Porque elas não rompem o vínculo com aquela vida produtiva, não que não possa ser, mas ela vai ser de uma outra forma. Outro caso que a gente fala é no caso de uma amputação, né? Também a gente vai falar num processo de luto ali. A menopausa é um processo de luto. Então, tudo o que eu rompo um estado e passo para um outro, eu vou falar num luto. Não somente por morte. Ruptura significativa, né, Tereza? É um rompimento com alguma coisa. Quais Ou com seriam as alguma reações... coisa ou com alguém, né? Sim. Quais seriam as reações mais comuns nesse processo de luto? Então, o luto, ele vai afetar várias partes da nossa vida. Então, o que acontece quando, logo que alguém morre, né? Eu acho que o que fica muito claro é o cognitivo. Você vê, por exemplo, muitas pessoas, a parte cognitiva é a memória, a atenção, enfim, tudo que envolve a cognição. O que você vê uma fala que é muito comum? Eu não lembro direito quem falou comigo no velório. Eu lembro que estava lá, mas as coisas não vêm direito na minha cabeça. Por quê? Porque o luto, ele gera, primeiramente, uma desorganização interna, né? Eu me desorganizo porque alguém estava ali e não está mais. Então, eu não tenho como me adaptar imediatamente àquilo. Então, eu desorganizo para depois me adaptar. Então, eu acho que a parte cognitiva é uma parte que ela é muito clara, né? A pessoa começa a esquecer de pagar conta, e às vezes as pessoas pensam, nossa, ela está com problema de memória, está com alguma coisa. Não, é do início do processo de luto. Uma outra parte que é afetada, né? E aí a gente não vai falar em tempo para cada coisa, né? Elas vão acontecendo. É a parte espiritual, né? Eu começo a duvidar de Deus, eu começo a perguntar por que Deus fez isso comigo, né? Por que ele me tirou quem eu amava? Isso foi injusto. Então eu começo a questionar isso. Social, eu posso me isolar, ou eu posso me sentir muito só. Ela vai envolver muita interação. Sempre. O social vai envolver muita interação. E a gente fala até num eixo que é familiar, nesse caso, né? Que mexe, inclusive, com essa esfera familiar. Dependendo de quem está partindo, dependendo, não, acho que qualquer pessoa que parta, né?
se ela estava na casa, de alguma forma vai mexer com uma dinâmica da família. Sim. Então, tem pessoas que até separam familiar, tem outras que já colocam no social. Físico, né? Eu vou ser afetada na minha esfera física, por quê? Eu vou ter insônia, eu não vou conseguir dormir. E aí as pessoas entendem que logo no início tem que tomar alguma coisa. Não tem, é assim mesmo. Você vai acordar à noite, Faz vai parte. se perguntar. Faz parte, você vai se perguntar. Né? Ainda mais você que está dizendo que passou por isso, né? Isso deve ser muito claro para você. Você vai se perguntar, será que morreu mesmo? Será que isso aconteceu? Então você fica, você acorda no meio da noite, fica ali parada, não consegue dormir e fica pensando, tentando entender aquilo que aconteceu ainda, né? Ainda porque assim, mesmo você, não interessa se você veio, não pela questão do tempo, mas você foi no velório e tudo. Então, mas muito, foge muito do que eu esperava da vida, principalmente dependendo do ciclo vital, né? De que fase você estava. Se você é mais jovem, tudo isso vai contar no luto, né? Tudo isso são componentes super importantes. Idade, o tipo de morte, como aconteceu, se já estava doente, tudo isso vai interferir. Eu acho que então é isso, espiritual, social, física, cognitiva e emocional. Né? Emocional, que é mesmo choro, você às vezes é uma pessoa falante, você fica muito quieto, isso às vezes você pode ver inclusive em criança, você parece que tem uma depressão ali, porque vai na questão social, às vezes você quer ficar isolado, você quer ficar sozinho, aí é quando os familiares às vezes não entendem, porque assim, a pessoa sai da tua casa, a vida na casa das outras pessoas continua igual, mesmo ela sofrendo com a perda, né? Então eu sempre brinco assim, mas de que quintal ele saiu? Porque naquele quintal que o galo fica quieto. É verdade. Então assim, de onde ele saiu? Isso é muito importante, né? A gente pensar numa família com 3 filhos casados. Óbvio que o lugar que mais isso vai fazer efeito é com o viúvo ou a viúva. Porque é dali que ele saiu, é da rotina que ele saiu, tudo que essa pessoa fazia, o que essa pessoa está levando embora, né? Então, o emocional ele vai envolver tudo isso. Aí a pessoa faz uma festa, uma reunião em família, você vai e fica 5 minutos e quer ir embora. E as pessoas falam, nossa, você tem que lutar com isso, você tem que seguir em frente. Essas frases que ajudam muito pouco. Porque esse não é o momento da pessoa, né? Então, E a se última coisa que a pessoa quer ouvir é isso, né, Tereza? Exatamente. A última coisa as que a pessoa quer famosas ouvir frases. é isso. As frases de efeito, né? As frases de efeito, frases de efeito. Mas eu E aí acho a que gente... são todas as esferas, tá? Que são afetadas, são todas. E aí, disso tudo que você falou, dessas reações ditas normais, né, nesse processo de luto, dessa ruptura, a gente percebe que algumas pessoas passam por um processo de ressignificar esse luto, que é o tema da nossa live hoje. Então, o que seria ressignificar o luto depois de passar por esse processo? Ressignificar é dar um significado para aquilo que aconteceu, um novo significado. E por isso, é ressignificar, né? De dar um novo significado para aquilo. Se alguém morreu e eu não der um significado para essa dor que eu estou sentindo, eu paraliso e eu fico parada nela. Então, ressignificar e isso leva tempo, muito tempo às vezes, aí é muito singular, mas assim, encontrar caminhos para a dor. O que ela está me ensinando, o que ela pode me ensinar, o que eu posso fazer diferente na minha vida, quem sou eu depois dessa dor. Tudo isso faz parte de ressignificar. Por isso que a gente fala que é um processo muito lento, porque é até injusto pedir para alguém que nos primeiros meses tente ressignificar. Eu falo que primeiro nós choramos a perda, depois a falta. Então, às vezes a pessoa ainda está chorando a perda, nem começou a prestar atenção nessa falta, né? Porque já que desorganiza. Então, ressignificar são esses novos caminhos. Esses caminhos que eu vou dar para essa dor, para esse luto. E as pessoas às vezes falam, mas não é mais como antes. E eu digo para elas, não é e nem seria justo que fosse como antes, né? Porque alguém que estava aí não está mais. Então, não é como antes e não será como antes.
E isso faz parte dessa ressignificação, né? Entender que não vai ser mais como antes, não tem como ser. A pessoa Será que tem travou? que... Não, travou, Não, achei que tinha travado essa câmera. não. A pessoa tem que achar, na realidade, também o seu novo papel nesse novo ambiente, né? Ela tem que... porque é que nem quando você estava falando, às vezes esquece de pagar a conta, às vezes isso não era uma obrigação dela, né? E aí ela tem que também entender qual é o meu papel, qual é o meu novo papel agora, né? Eu perdi meu apoiador, eu perdi a pessoa que me ajudava, então agora como é que eu tenho que... esse ressignificar também é isso, né? Entender qual é o seu novo papel, até mesmo às vezes dentro do núcleo familiar, né? Isso. E aí a importância da rede de apoio, que nem sempre as pessoas têm. Sim. Mas assim, eu tô lidando ali com a morte de alguém, né? Eu ainda não absorvi isso. E aí eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que levar as crianças na escola, eu tenho que trabalhar, enfim. Tereza, o eu tenho nesse momento é muito difícil, né? Mas eu tenho, né? Mas é muito difícil, né? É muito, Que às vezes não tem muito vontade difícil. nenhuma, né? De Isso ter mesmo. que fazer, né? E esse novo papel que a Cíntia falou, né? Eu tenho que ter este novo papel, mas eu não quero isso. Mas eu tenho, né? Eu tenho o quê, né? Eu Eu tenho que tenho. reaprender. É reaprender a caminhar, né? E aí, assim, são várias coisas. Eu peguei esse exemplo de um casal de idosos, porque ali isso é muito claro. Isso é muito claro. Vamos pensar numa pessoa de 80 anos. Acontece, mas assim, é muito comum que o marido tome todas as iniciativas, o que atualmente já é diferente, mas Uhum. se encontram, né? Eu acho ainda que a gente encontra muitos casais que são assim, de pessoas nessa faixa etária. Aí o marido ia ao banco para tudo, né? Sei lá, não precisa nem ir ao banco, ele assumia todas as tarefas financeiras. Os Ela não sabe nem cartões, por as onde começar. senhas, tudo, né? Tudo, tudo. Que fossem juntos ao supermercado. Que falte a mulher, né? Vamos pensar assim, faltou a mulher, né? Como aconteceu agora com uma família que perdeu a mulher. Ele não sabe de nada, ele não sabe onde está nada. Ele falou, eu não sei nada, eu não sei onde está nada. Eu não sei onde ela guardava, como que ela se organizava em relação às tarefas. Eu ajudava, né? Ajudava bastante, mas assim, ela ia me dizendo, eu não sei. Então, assim, isso gera um medo, um desamparo, né? E aí, em tempos de pandemia, isso é gravado. Porque o quanto alguém pode estar na casa para auxiliar nessas tarefas, até que a pessoa se organize, né? Tem um filme, chama A Árvore, acho que vocês devem ter visto, que ele morre num acidente, e ela deita e se entrega ao luto. E aí acho que são 3 crianças, até que a menina fica indo na árvore para tentar encontrar com o pai, uma pequenininha. E o maior, ele começa a assumir as tarefas, que é um garoto, é um menino. Ele começa a assumir as tarefas. Como tem aquele filme, acho que é Uma Viagem Extraordinária, que o irmão gêmeo morre, ele é um menino. E assim, o filme é lindo porque ele vai contando como ele fica sem lugar. Então não precisa nem ser um adulto. Como ele fica sem Sim. lugar quando o irmão morre, né? Diante desses pais. Os pais não têm energia para ele. Então, é uma coisa muito delicada, né? Essa questão do tempo e de você não ter rede de apoio, você não ter amparo. E aí, às vezes, a gente fala, né? Como é que eu ajudo, né, a pessoa a passar esse processo? Ofereça ajuda mesmo, né? Vai lá, leva alguma coisa para ela comer, deixa na porta. Em tempos de pandemia, você deixa na porta. Pergunta se quer que faça um almoço, pergunta se Que quer faça que o leve as crianças mercado, a algum né? lugar. Isso, essas Que faça o coisas, mercado. entende? Porque para eu ressignificar, para eu conseguir começar a olhar para a minha dor, como que eu vou olhar para a minha dor? É bem aquela pirâmide de Maslow, né?
como que eu vou olhar para minha dor se eu tenho tudo isso aqui, minhas necessidades básicas precisando ser atendidas? Exatamente. Eu não consigo, eu não tenho energia, porque o luto, ele tira a sua energia, né? Você fica sem energia. Né? E aí você vê, às vezes, estudantes até que falam, nossa, meu pai morreu. E assim, eu não fico pensando o tempo todo, mas é estranho, não é que eu fico chorando todo dia, mas assim, me dá uma coisa, que é essa energia, ela tá ali. Ela tá ali parada, esperando para ser olhada, porque alguma coisa aconteceu, mesmo que eu lide com a dor de uma forma diferente. De uma forma diferente. Não, eu digo, eu sempre falo que o mundo continua e você está parado, né? Olhando para tudo aquilo acontecer e você vai ter que se movimentar. Porque a coisa vai ter que continuar, mas você não sabe por onde começar. Você não sabe por onde começar. É, Sem contar, assim, é o essas fio, né? questões Você perde um iniciais, fio. Sim, que É. tem tempo para testamento, para Sim, inventário. até Você tem inventário, tempo. você tem tempo, exatamente. E às vezes a e é muito pessoa rápido, não né? tem É muito energia, como você rápido. falou, não tem energia para isso, não tem cabeça, ela Não. está ainda chorando, né? Tentando entender essa perda e ela tem a parte prática da vida que continua, né? E essa Sim, rede de apoio é importante por conta disso. É que às vezes a gente, Tereza, eu não sei, né, é o que você vê no consultório, mas assim, a gente percebe muito no GAU, assim, a dificuldade que até parentes, amigos, né, pessoas que mesmo que nos perguntam, como é que eu ajudo? Porque a pessoa acha que ajudar é tirar a dor da pessoa, né? Então usa aquelas palavras, aquelas frases que a gente, né, mais atrapalha do que a ajuda, porque ela quer tirar aquela dor, mas só de estar, né? De eu dizer para ela, olha, eu tô aqui, o que é que você precisa? Onde é que eu posso te ajudar, né? O que eu posso te organizar? Uma compra, quer uma comida? O que é que você precisa fazer no seu dia a dia? Ou às vezes só sentar do lado e ouvir. É se dispor, Se se dispor. dispor. É isso. né? E parece simples, mas não é. Não Não é. é. Não é. Ninguém E tem aí, tempo para isso, ninguém não. quer ouvir o outro. A É, dor do outro incomoda, né, Tereza? sim. Às vezes a Você pessoa tem quer? até medo, É, sim, né? De se dispor. Você ouve na primeira semana, sim. né? E aí a gente vai falar em ressignificação. E o que é ressignificar o luto? Hoje, inclusive, a gente nem fala em aceitação. A gente fala em adaptação, né? Eu, inclusive, meu pai faleceu em setembro, não foi de Covid, mas foi uma morte rápida. E a minha mãe perguntou, né? Quanto tempo que eu vou ficar assim? Eu falei, não sei, mãe, talvez sempre. Porque você tem mais tempo de vida dele com ele do que com a sua mãe. É, Então, Sim, assim, é muito isso é uma difícil você colocar verdade. tempo para a pessoa. Aí você fala para uma mãe que perde um filho, por exemplo, talvez ela nunca aceite mesmo. verdade. Ela vai se E, adaptar. e é o que você falou, nunca vai superar, né? Você se adapta a um novo recomeço, a um novo momento, a um novo papel. Você se adapta a isso. E vive, Isso. e É que caminha. Mas não que você supere, né? Não, que você. Inclusive, sabe, isso no Quatro Estações, a Marilena, inclusive, falava muito, né? Ela fala muito isso. Uhum. Que o que é comum mesmo é a gente falar, né? Superar o luto, mas que a gente tem que pensar até nessa palavra, sabe? Porque superar sempre a gente pensa que a gente está transpondo algo e não é uma Sim, travessia árdua, sim, é uma dolorosa, travessia. que ela Isso. começa quando você levanta e você olha para o lugar da mesa e ele está vazio. Aquela pessoa não está ali. Que você senta para assistir uma TV, que aquele lugar que a gente tem lugares na casa, a gente tem lugares, Sim, né? Que você vai fazer, como os meninos falaram numa live, eu achei tão bonito. Ele falou assim: eu aprendi a fazer pão de queijo com meu pai. A gente criou uma receita muito boa. Quando meu pai morreu, eu fui fazer, eu fiz chorando. Mas eu falei, eu não quero que o meu pai vá embora. E esse é um dos jeitos do meu pai ficar. Isso é ressignificar, isso. É né? uma forma de manter a pessoa viva de uma outra forma, De uma né? outra forma. E eu vou falar que Exatamente. estar tudo bem nessa travessia não é estar sem dor. Ressignificar não é. Eu posso ter dor porque o outro não está aqui. Mas eu vou ressignificar quando eu consigo deixar ele ficar.
Sim. Porque se eu não estabeleço uma outra conexão com ele, e aí é o que eu repito sempre, a gente aguenta a morte, a gente não aguenta o sumiço. Né? Porque é Se a outro pessoa... luto, né, Tereza? Você, de novo, você esquecer é outro luto. Então, eu morreu, enterrei, eu sinto a dor, e aí eu ainda vou esquecer, pensar que um dia eu vou esquecer, é o segundo luto. É sofrimento demais, né? inclusive um autor, o Mia Couto, ele fala, o esquecimento é a derradeira morte. Sim, Né? Porque eu tô matando de novo. E eu não aguento isso. E aí o que acontece? Como que eu vou ressignificar? Como que eu vou dar um sentido para isso que aconteceu comigo? Se a pessoa não pode mais existir. A pessoa não pode, eu não posso falar nela. E aí as pessoas falam para mim, você tem que seguir em frente. Mas quem falou que seguir em frente não é falar no outro? Quem falou que seguir em frente não é deixar que o outro continue existindo? Quem falou que seguir em frente é parar de falar na pessoa? Onde isso? Acha que seguir em frente é como se você tivesse superado, esquecido, e não se fala mais nisso, né? E a gente fala isso muito no Gal, né, Cíntia? E a gente não usa essa palavra, você vai superar o luto. Não, nunca. Nunca. O luto é um processo de ressignificação, de você entender que a vida vai continuar ao redor, mas é como se aquela... Eu até publiquei na semana passada um texto sobre isso, né? O luto continua ali no meinho e a vida vai ser ressignificada ao redor. Ele não vai sumir. Isso mesmo. Ele vai continuar ali, né? Porque é o que você falou, eu vou viver com esta pessoa de uma outra forma. Ela vai passar a ter um outro significado. Né? É um amor que vai se reconstruir de uma outra forma, seguir com você dentro. Isso. Não e ela lado, continua ali, né? E ela vai continuar ali. A pessoa continua ali, né? Viva em você. Isso. E por que a gente... E por que tem pessoas, Tereza, que a gente acha que tem uma caixinha mágica, a gente, de todas as histórias que a gente... que eu li, que a gente lê no seu Instagram, no seu site, que pessoas que superam, entre aspas, claro, se adaptam mais facilmente nesse ressignificado. A gente vê histórias de mães que perderam, que estão enlutadas por filhos, 2 filhos, 3 filhos. Teve um último que você publicou, da mãe que perdeu 3 filhos. E ela... 4 filhos, né? Num acidente. A Vânia e o marido. A Vânia e o marido. Isso. A gente até postou essa história no grupo, até para ver como ela se adaptou a um novo viver, a um novo caminhar. Com dor, claro. A gente sabe quantas noites ela passa chorando, né? A gente não está questionando o choro, mas dela tirar algo de dentro dela e continuar a caminhada mesmo na perda de tantas pessoas, de um luto coletivo dentro de casa. Como é que é isso? Eu não diria facilmente. A Vânia, ela demorou 1 ano para voltar para casa. Ela não conseguia voltar para casa. Sim. Mas pelo relato dela e tudo, eu acho que chega um momento que me fez lembrar agora, e eu vou usar esse exemplo porque eu tenho mais detalhes, de uma mãe que o namorado matou a filha dela, né? Assassinou. Ela falou assim, eu não tenho raiva dele porque eu já carrego tanta dor que o que eu puder deixar no caminho, eu vou deixar. Então, eu acho que é como se a gente fosse falando, eu tenho que deixar algumas coisas no caminho, porque senão eu não aguento. Eu não aguento. Então, o que acontece? Você sente e fala assim, tá doendo muito a sua falta. Primeiro tem um jeito que você aprendeu a perder. Um jeito que você lida com a dor na sua vida, que não é novo. Ele é muito, muito primário, né? É lá da sua infância. Cada um lida com a dor de um jeito, e isso é construído, não é nunca atual, nunca é quando acontece a morte. Então, você foi indo numa trajetória de quem é você diante da dor. Eu acho que essa é uma questão importante. Outra, como disse o Dr. Eduardo Vissotto, que foi maravilhosa a live dele, eu acho que vocês deveriam convidar ele um dia para o grupo, é um médico, né? A agenda dele é complicada, mas eu vi
um simpósio dele no Beneficência Portuguesa. Eu fiquei encantada com ele. Aí eu fui atrás dele, procurei. E aí o que ele me contou? Eu falei, doutor Eduardo, que fala é aquela, né? Tão amorosa sobre a morte. Ele falou, Tereza, eu perdi meu pai com 13 anos. E eu fui fazer medicina e a partir dessa morte, tudo isso trouxe um significado para minha vida, ter perdido meu pai tão cedo. E isso fez eu ter uma conversa com a morte diferente. Isso é ressignificar. Né? Eu E hoje ele é respeito a um dor, médico né? oncologista, uma pessoa assim extremamente humana. Várias pessoas entraram na live e falaram que ele é fantástico, que ele é maravilhoso. Ele é jovem, ele é bem jovem, eu não sei bem a idade dele, mas eu creio que uns 30 e pouco, assim, tem um filhinho novinho. Isso é ressignificar. A dor fez ele se tornar essa pessoa especial em relação à espiritualidade. Isso Tem é um olhar ressignificar. diferente, né? Quer dizer que todo mundo vai ressignificar? Não. Não. Nós podemos nos tornar muito piores com a dor. Eu lembro que, acho que é a doutora Elizabeth Kubler-Ross mesmo que falava, não é. Foi lá no 4 que eu ouvi isso. Que cada um faz um uso da dor. Hitler fez um mau uso da dor. Ele só se tornou quem ele era porque ele sofreu muito. Né? Porque ele tem uma história de abuso. Ele fez um mau uso da dor. Doutora Elizabeth Kubler-Ross é uma pessoa que ela conta num dos livros dela, né, em 2, acho que até, que ela eram trigêmeas, ela uma delas. Essa falta de identidade que ela sentia e tudo mais fez ela olhar para o ser humano de uma maneira muito singular, porque isso doeu muito nela. Então isso é ressignificador. Então o que é ressignificador? É eu não paralisar. Não é eu não sentir, é eu fazer bom uso dela. Né? Já que Tereza, ela está na minha vida, eu vou fazer bom uso. Sim, e a gente pode falar então que a dor de alguma forma nos transforma, né? Para melhor ou para pior. Sim, a Raquel do projeto Touquinhas, ela faz aquelas touquinhas lindas para criança a partir da morte da filha dela. Sim. Né? Que morreu de câncer e ela quis ajudar crianças com câncer. É você ter um outro olhar para a dor, para a sua e para a do outro, né? Exatamente. O que ela veio me contar para que eu evolua. Né? Eu acho que é olhar. Então, a primeira é assim, como eu lido com a dor, isso já está na minha história. E pode ser que a morte é assim. Eu sempre brinco, o jeito que você fica quando está no trânsito e alguém atrapalha a sua passagem, o seu tempo, né? Principalmente o mundo masculino tem muito isso, né? Fica irritado, na verdade, alguma coisa saiu do seu controle. A morte é esse descontrole imenso, imenso. Então, o jeito que eu lido com os pequenos descontroles só vai ser mais intenso quando for a morte. Mas o jeito que eu perco já está ali. Então, pessoas que perdem de uma maneira mais suave, elas vão perder de uma maneira mais suave. Pessoas que caem muito quando perdem, vão cair muito quando perdem. Então, mas a dor está ali, ela está pedindo que a gente olhe para alguma coisa. E a outra parte, eu acho que essa coisa que a gente tem que olhar é que é muito difícil mesmo, é muito difícil, mas que aqui é uma travessia. Sem data, às vezes, de chegada, porque né, eu posso programar um filho, mas eu nunca sei exatamente se vai vir quando eu quero, principalmente sem data de partida, né? A gente coloca a data, mas não tem. Eu lembro da minha avó, ela estava com 90 anos e ela teve um AVC e ficou numa cama por acho que 11 meses. E aí eu fazia o curso, né? Eu sempre conto essa história porque para mim foi ali que a vida me contou que ela é inusitada, que ela é imprevista mesmo, né? E aí eu estava no 4 Estações fazendo curso de luto. E aí nós saímos em férias, quando eu voltei em fevereiro, eu lembro que estava tendo uma aula de luto e eu saí chorando.
E aí perguntaram se a minha avó tinha falecido. Eu falei, não, né? Meu marido tem uma única irmã, que tinha uma única filha de 18 anos, que pegou uma bactéria e morreu em 4 dias. Mas minha avó tá viva. E aí foi que nasceu o Laços de Lutos mesmo, né? Porque a minha cunhada ficou uns 40 dias em casa, ela não conseguia voltar para casa dela, era separada, era só ela e a filha. Então Foi foi aí que tanta nasceu dor. a tua página? Que Foi. Começou no lindo. Face. Olha. Aí eu vi tanta dor dela, mas tanta dor, que eu falei, meu Deus, eu não sei o que fazer com isso, né? Porque assim, é a empatia mesmo, empatia e Sim. compaixão, porque ela estava ali, a Uhum. gente estava ajudando. Mas de você não saber, porque às vezes você não sabe o que fazer mesmo, entendeu? A não ser da escuta. E às vezes é só o que a pessoa precisa de escuta. Só Repetir a isso. história muitas, 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 Sim, muitas muitas vezes, né? vezes. sim. Então, a Anne morreu em 2011, que foi quando nasceu o Laços de Lutos, e agora tem aniversário dela em maio. E eu tenho certeza que quando chega próximo, Dia das Mães, não interessa quanto tempo faz, a minha cunhada vai se sentir como se estivesse perdendo a filha, Sim. né? A A dor, dor ela vai e volta, né? volta. A dor é Por isso que eu latente, falei, né? você se A dor é adapta, latente, né? mas talvez você nunca aceite, talvez você sinta mesmo falta dessa pessoa até o último dia da sua vida. O que você tem que fazer é ter encontros com ela, como eu tenho tido muitos encontros com meu pai. Muitos. Uhum. Né, diariamente. E eu vou deitar e eu falo, pai, boa noite, assim, sabe? Porque eu tinha muito amor por ele. Então, assim, eu quero ficar com ele, né? E para mim é importante ficar com ele. E por isso que eu falei, a Cris está até aqui. E eu falei, Cris, seus meninos, né? Meninos para minha idade. Mas foi muito bonita o Ariel e o Lucas falando do pai. E eu acho Que que isso é lindo. ressignificar, não é a dor sumir. Não, ela não Jamais, sobe, né? Porque se a ela dor jamais sumir, estar com a some. o pessoa. outro some, né? Eu digo, vai viver dentro do seu coração, junto com você. Em todos os momentos você vai lembrar aquelas histórias engraçadas. Eu falo do meu marido, né? As rabugices, tudo você vai lembrar e vai fazer bem, porque ele está vivo, ele está ali, junto com você, sempre, Continua, né? sempre, Sim. sempre. E hoje a gente nem fala na fase do luto, né? A gente fala num modelo que a gente chama de dual, que é assim. Primeiro eu tô só voltado para a perda e à medida que o tempo passa, eu vou voltando para a vida. O que ocorre nessa ressignificação, que é esse voltar para a vida, é que as pessoas cobram muito, muito. Então, assim, primeiro essa coisa que eu falei do seguir em frente. Seguir em frente, por favor, gente, é continuar a falar. Porque eu não posso ficar sem a pessoa que eu amo e eu não tenho que ficar e eu não quero ficar. Depois é que as pessoas cobram grandes empreendimentos, né? E eu acredito, eu não acho, eu acredito que você volta para a vida quando realmente você consegue esticar a sua cama. Hoje eu consegui esticar minha cama. Uma parte sua está querendo voltar para a vida. Hoje eu abri a janela. Tem outra parte sua. Hoje eu lembrei de É um molhar dia as de cada plantas, me vez, deu né, vontade. Tereza? Exatamente. Só que as pessoas cobram grandes passos, sabe? Passos imensos. Isso não é processo. O processo é uma Não. coisa que é por etapa, que ela é lenta, que ela é, né, vagarosa. Exatamente. E aí vem uma outra questão. Que relação eu tenho com o tempo da espera? Porque demora, né? Mas não passa, eu quero que passe. Faz um mês que a pessoa morreu. Muito pouco Não tempo. vai passar. Não vai Mas as passar. pessoas querem um manual, né? Para saber como fazer, o que fazer, para estancar a dor. É o que a Cíntia falou no começo. Eu quero arrancar essa dor, tá? Em que momento você vai me ajudar? Não existe, eu não vou estancar a sua dor, né? Eu vou Não amenizar, vai. eu vou te ajudar, eu vou te dar abraços, eu vou Eu vou te te confortar. dar a mão, Mas essa dor, Exatamente. vou te ainda confortar. assim, ela é sua. É sua, É, a dor é sua. Às Isso. vezes a gente tem pessoas no grupo que, mas já faz um mês e eu continuo chorando. Mas, gente, faz tão pouco tempo. Nossa, né? é muito recente o muito luto. recente, né? Tem que ter paciência. Às vezes as pessoas até, acho que por cobrança social, né? Por tudo que está ao seu redor, se cobra. Nossa, mas eu ainda continuo chorando, eu ainda continuo sem vontade de fazer nada. E aí às vezes você pergunta, mas quanto tempo? Tem 30 dias. Né? Se permita chorar, se permita não querer, que nem você falou, sair da cama, abrir a janela, tomar um banho. É necessário para que você E é uma entenda. ação por dia, né? Um movimento por dia já está ótimo. Já Hoje tá eu consegui arrumar a cama. Que bom, perfeito.
Amanhã eu Isso, consigo exato. arrumar a cama e fazer o meu café. Excelente. E no outro dia eu não consigo nada disso. Também tudo bem. Mas aí eu vou ter que ver como eu lido com a espera. Sim. Uhum. É. E aí eu vou para as crianças, né? Como é importante incluir isso na vida das crianças. A espera, a tristeza. Porque nós precisamos de jovens, de adultos que saibam receber a tristeza, que saibam receber a espera. Se eu retiro isso de uma vida, da vida de uma criança, ela não pode esperar nada, tem que ser tudo Não imediatamente. pode ser frustrada para nada. Eu Aprende a lidar com isso, né? Quando E o que eu falo retiro. para os pais é o seguinte, é mais triste ainda porque eles fazem isso por amor. Sim. Eles entendem que às vezes teve uma vida de privação e não quer que o filho tenha. É mais triste ainda porque é muito amor envolvido, né? Então, eu mas a preciso gente deixar meu erra, filho mãe. feliz todo dia, né? Eu preciso dar doses de alegria todo dia. E aí, Então, quando inclua a chega uma tristeza tristeza. dessa, sucumbe. E aí, quando a gente chega na vida adulta, a gente não consegue lidar com esse tempo da Trabalhar espera com mesmo, isso. né? Exatamente. Que é passar um dia, passar outro. Hoje eu consegui ficar um pouco melhor, mas amanhã nossa, eu vou acordar péssima, acordei péssima. Tá tudo Sim. bem? Tá Você tudo teve bem. um dia bom ontem, né? Então, calma, né? Lida com essa espera, né? E aí eu sempre falo em dois tipos de sofrimento, né? Os mergulhadores, que eu me considero uma mergulhadora, sou uma pessoa muito sensível, e as pessoas que são muito sensíveis, elas mergulham. Então é importante, quando a gente aprende, quando a gente se conhece, a gente fala, não, parou, né? Vem pra cá. E aí a gente aprende a controlar isso. Não é que a gente não tenha que ter sensibilidade, mas ela tem que nos favorecer. E tem os que não conseguem entrar em contato com a dor, que são os boiadores, e a gente vai ajudar a mergulhar. Então tem os mergulhadores que precisam aprender a boiar, e tem os boiadores que precisam aprender a mergulhar. Então, é muito difícil achar essa medida. É só o tempo mesmo, o autoconhecimento. Agora, vamos pensar que qualquer luto vai pedir um processo de ressignificação, que a ressignificação vai ser achar um sentido mesmo para tudo que aconteceu na minha vida. Um novo sentido para a minha vida, para quem eu sou, para aquele lugar que a pessoa não está, para aquela pessoa ficar de uma outra forma. Mas vamos pensar que passou, sei lá, né? Eu não gosto muito de falar em tempo, porque o luto não tem tempo. Mas se passaram-se meses e eu estou exatamente como no dia em que morreu, alguma coisa tem que ser olhada. Preciso procurar uma ajuda, né, profissional. Eu não durmo, eu não como, que é super natural no início, já que a gente falou na parte física, né, que é afetada na esfera física. Então, assim, tanto que eu falo no começo, toma suco, toma vitamina, toma sopa, toma mingau, porque não desce mesmo, e tá certo não descer. Mas passou 6 meses, você não consegue comer, você não tem fome. Alguma coisa está acontecendo e você tem que olhar para isso. Por quê? Porque além da dor do luto, dessa dor, desse sofrimento, você está afetando uma outra parte da sua vida, que é a sua saúde física, a sua saúde psíquica. Então, você está gerando uma outra coisa para você lidar, que é um adoecimento, às vezes uma baixa imunidade, enfim. Então, você vai procurar ajuda. Eu acho que essa é a medida, porque pode estar vindo aí um luto complicado, que a gente chama de complicado. É quando eu fico ali inteiramente na perda. E nesse modelo que eu falei, a gente vai indo aos poucos para a vida e cada vez. Eu sempre vou ter, né, no meu coração um ponto lá que fala que tem essa perda, que tem isso na minha história. Isso nunca vai sumir da minha vida. Mas a vida vai aumentando, os lugares de vida vão aumentando. E aumentar os lugares de vida não é de deixar de pensar em quem morreu, repito. Não. Mas é conseguir voltar para a vida. Bom, passaram-se meses, você não conseguiu voltar, procura ajuda. Não tenha dúvida. E às vezes, assim, o que acontece com as pessoas? Elas falam assim, deixa eu dar um exemplo. Mandam mensagens mesmo, inbox. Eu tô, sei lá, 3 anos e eu não aceito. Aí eu falo assim, onde você mora? Você quer que eu peça indicações para você, alguma coisa?
E aí a pessoa fala, não, eu não quero. Mas você está em algum tipo de ajuda? Não. Entende? Uhum. Não tem como sair. Tudo está contando na tua vida que você não vai conseguir sair. Que você precisa de ajuda, a gente precisa ser amparado. Então a gente tem que ter essa generosidade E pedir, consigo né? próprio E e pedir, dizer né? consigo primeiro, Sim. né? Eu acho que até a humildade diante da vida e falar, eu não estou suportando, né? Eu não estou suportando e talvez eu não tenha que suportar, porque talvez eu não tenha recurso mesmo dentro de mim para isso. Então eu vou procurar ajuda. Eu falar, eu não Isso é muito consigo, eu importante. preciso, né? Preciso de ajuda. Sim, Isso. preciso de ajuda. Porque senão vão ter muitos desdobramentos, entendeu? Muitos desdobramentos, vai afetar suas relações familiares, né, com as pessoas que estão ali, vai afetar a sua saúde, vai afetar a sua vida social, vai afetar o seu trabalho, vai afetar muita coisa, É, né? verdade. É um grande aprendizado, né? A dor, né? Sim. Um grande aprendizado. A doutora Elizabeth Kubler-Ross fala uma coisa que eu acho muito bonita. Ela fala que ninguém aprende com uma mesa linda e repleta de comida. Verdade, A gente aprende com sofrimento, com a dor. verdade, É assim que é, né? Sim, verdade. É quando a gente é olha para verdade. dentro, né? E aí a gente se conhece e vai descobrindo coisas. E aí são os grandes aprendizados. Isso. E esse processo é um processo que, na realidade, faz parte da vida, né? Eu trabalho com crianças e a gente vê, né, a criança e qualquer outro que está se desenvolvendo, a gente aprende com os erros. Eu tenho que cair, até mesmo todos, né, os nossos especialistas disso dizem, eu tenho que cair para aprender, eu tenho que errar para entender, faz parte, né? Eu tenho sempre uma quebra para ter um outro conhecimento. Né? Então, o luto também faz parte desse processo, né? De uma aprendizagem do meu novo eu, né? E uma aprendizagem lenta. É, Eu acho que isso é o mais difícil para as pessoas. sim. Eu acho que É essa questão do verdade. tempo, ela pega muito, sabe? Sim, porque todo mundo quer, na realidade, todo mundo pergunta, né? Quanto tempo? Como é que eu sei que já está acabando? Como é que eu sei que eu já consegui ressignificar? Né? Até uma das nossas últimas perguntas é essa, né? Como é que eu sei quando eu estou ressignificando o luto? É a primeira pergunta que muitos As nos pessoas fazem, né? fazem. Quanto tempo dura? Por quanto tempo vai passar? Né? E aí realmente uma pergunta que às vezes a gente não consegue pontuar, porque é o que a gente está falando, né, durante toda a nossa live. Cada um tem o seu tempo. E a gente E a sabe que espera, né? demora. E a E a espera. espera, né? Essa fala é a espera, né? A espera. E lento. É. É isso. Quanto tempo a gente tem mais? Roseli está falando uma coisa Cíntia? bonita. A dor é a maior sabedoria. É muito triste, mas ficamos mais fortes. Olha, Sim, a dor Roseli, nos você falou uma transforma coisa que mesmo. é muito bacana. A doutora Ana Cláudia, num curso, ela falou uma coisa que eu falei que eu vou levar para o resto da vida. Que só é forte quem recebe a fragilidade. Então, se eu posso ser frágil, é porque eu sou muito forte. Porque assim, a fragilidade, a tristeza pode existir porque eu sei ser frágil. Agora, quem sempre é muito forte, e eu entendi o sentido que a Roseli está falando, e é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o forte dela é quem consegue ser frágil. Agora, quem é forte o tempo todo é porque é muito frágil. E não pode dar espaço nenhum para tristeza, para fragilidade, porque não sabe o que fazer com aquilo. Quer ser Então, imbatível, bem-vinda né? a fragilidade, bem-vinda a tristeza, entendeu? Eu acho que é isso, a gente tem que ser muito forte para ser frágil. Eu acho que essa é a frase. É verdade. Né? Muito real isso, né? Muito Acho que eu lindo. tenho que entender o que eu sinto, né? E principalmente os sentimentos que não são bons, né? De fragilidade, de dor, de tristeza, de raiva, para que eu consiga lidar, né? Se eu não conheço essas emoções, esses sentimentos, como é que eu vou conseguir lidar com eles?
Às vezes Não de culpa, de revolta. E Sim. cabe tudo no luto. cabe tudo no luto, exatamente. Né? Essa mistura de sentimentos, do que poderia ter sido, do que não foi, sabe? Porque a gente Do que eu chora poderia ter também. feito, aí a culpa, Isso. né? De eu não ter feito, não ter falado, não ter A gente tem, abraçado, não a ter gente tem uma dito. palavrinha que é muito dita, né? E a gente normalmente costuma voltar com o texto, né? É o e se? E se eu E tivesse se? feito? E se eu É, tivesse, né? e E se? se eu, né? É uma coisa que fica, né? É, a gente vai ter uma live com esse tema. É, Vai. ai, que É uma bom! surpresa esse mês, é. Eu fiz um post do IC e teve muita É, repercussão, aí eu convidei uma querida, ela falou, não, eu vou, mas só posso dia é, 20. Aí acho que é 26 de maio mesmo. Esse e O se é o caminho que de é, volta tá. da morte. Né? Esse Esse e caminho que a gente se é faz de é o e volta. se? É, É o IC, é o e se? Eu né? poderia se. Quanto tempo a gente tem, Cíntia? Tem alguma pergunta aí? Alguém Tenho fez? sim, eu tenho. A Linda Mar está perguntando se você tem algum curso para profissionais, se você dá algum curso. E você já tem algum curso para Não, quem não. não pensa Não, eu só nisso? dou supervisão mesmo. Não, a gente está até pensando, eu com uma amiga que tem um instituto, mas por hora eu estou dando supervisão mesmo, Uhum. Vamos tá? torcer para você lançar um É, curso, Tá. né? Tem um livro, agora A gente tá está na na escolhida, fila. a gente está tem encaminhando 7 um livro. inscrições já, né, Cíntia? Tem um livro sendo, a gente tá um livro sendo gerado, né? A gente deve entregar ele agora, mês que vem, então acabou ficando, né? Mas o livro tá lindo. São Ai, que vários bom. autores, né? Tem surpresa boa aí ano que vem. Que bom. Já Que manda pra bom. gente que a gente ajuda na divulgação. A Tá, gente vai já põe lá na lista de favoritos para adquirir. É. Pode contar com a nossa ajuda. tá bem. Ah, Nossa, foi? Tem mais tenho mais, perguntas? eu tenho mais, acho que mais 3 perguntas. Eu só não vou conseguir entender se é Cris Espanhol está perguntando. Na verdade, ela fez uma afirmação e até a gente achou bem interessante, né? Que quando a pessoa tem uma perda, né? E depois conhece um novo parceiro, fica muito difícil, né? Que o outro aceite, que se fale né, da pessoa que partiu, ou até que tenha foto na casa, né? Como se eu tenho um novo parceiro, eu esqueço aquele outro, né? Como lidar, às vezes, com essa situação? Como é que fica, né? Essa questão de, eu tenho um novo amor, eu tenho que esquecer o que foi. Eu acho que são arranjos, porque assim, fica difícil falar, assim, né? Entender isso O integralmente, contexto mas todo, então assim, mas vamos partir da ideia de que são arranjos. Então vou partir de uma situação mais simples. O meu pai morreu e eu quero falar para você dele. E você não dá conta de ouvir. Você tem que ouvir? Não. Não. Isso é uma questão. Eu vou procurar quem aguenta ouvir. Porque eu também tenho que respeitar como você lida. Se você não aguenta entrar em contato da dor, eu entro em Eu não posso contato te de um obrigar, jeito né? diferente Sim. das pessoas da minha família. Nós não somos todos iguais, né? Tem um filme 2 semanas, ele é fantástico. É uma mãe que está 2 semanas de morrer e ela chama os filhos. E você vê cada filha lidar com a possibilidade da morte dela. Então, uma das filhas começa a juntar coisas e falar, isso aqui da mamãe é importante e tal. Eles falam, não quero nem saber. Não me interessa. Ela fala, como vocês... Então, assim, é muito legal, porque mostra como cada um lida de um jeito diferente. Então, e essa é uma questão. Será que o outro tem que ouvir mesmo? Talvez não. Agora, o significado do seu ex... Não considero ex, porque foi a morte que rompeu esse casamento. Então, assim, o significado do seu primeiro marido, para você, para um novo parceiro é outro. Exatamente. Né? Então, eu acho que se considerar isso, talvez fazer um arranjo de ter um lugar da casa que possa ficar, mas que talvez seja difícil para ele mesmo, porque vamos pensar o contrário, você indo morar com ele
e ele viúvo e a casa cheia de fotos da mulher. Eu não sei, talvez. Tem pessoa... Agora, dizer que todo mundo vai lidar mal? Não. Tem pessoas que lidam super bem. E aí eu vou numa outra situação que é muito corriqueira. Por que que tem pessoas que se casam com alguém que tem filhos, homens e mulheres, né, independente do sexo, e recebem como se fossem seus, e tem pessoas que não admitem a entrada. Então a gente está falando do jeito que a gente lida com amor, do ser humano, com a dor. né? Com amor e com a dor, exatamente. Então eu acho que tentar um acordo, de ter um lugar que ele possa ficar pelo menos da casa, né? E aí é difícil opinar, é difícil, porque como você falou, teria que contextualizar mesmo. Exatamente. Né? Eu tenho uma outra pergunta que foi feita dizendo se quando os filhos saem de casa, também é um luto? Com certeza, tem até um filme com esse nome, Ninho Vazio. Ninho Vazio, que ela dá uma pirada quando o marido sai. Ela dá uma pirada assim, aí ela começa a fazer faculdade, ela começa a sair com amigos, ela muda totalmente a mulher, então é muito engraçado até o filme. Ela começa a se conhecer a partir da saída dos filhos. É o ninho vazio, é um luto, e é um luto que às vezes muitas pessoas se separam na aposentadoria porque elas não conseguem ficar com elas. Sim. Que os filhos ali, eles mudam a dinâmica da casa. Era, exatamente. Então, o diálogo é uma era aprendizagem. Filhos, chega uma hora que não tem, às vezes a pessoa não tem nem diálogo um com o outro, né? Quando tira o vínculo, né, que existia. Isso. Porque é um processo de desligamento, de dor, né? Exatamente. Então, você tem que passar por esse processo. E aí você é um também processo que a solidão fica muito clara, né? Exatamente. E passa a ressignificar, né? Eu tinha um papel de mãe, de cuidadora, né? De que fazia, acontecia ali, cuidava. E aí agora eu não tenho mais esse papel. E agora, né? E agora eu vou ter que lidar comigo. E aí, às vezes, onde geram alguns problemas, né? Que pode acontecer alguma coisa. Eu tenho uma outra pergunta, até eu comentei com a Dani, que está nos ajudando com a pergunta, que eu não entendi muito bem, até se a pessoa ainda estiver nos assistindo e quiser colocar, mas ele pede para falar um pouco sobre o luto, quando o vínculo é de sentimentos negativos, mais presente. Como esse processo acontece? Eu acho que seja entendi. Isso que ele uma relação né? difícil. Uma relação difícil, exatamente, né? E, sei lá, vamos pensar numa relação de um casal, de uma mãe e aí houve uma ruptura, é isso? De irmãos. Ou até mesmo um mau relacionamento com o pai, de repente um pai que foi embora, e aí você fica houve sabendo uma ruptura. que houve a perda, né? Algo assim, que eu entendo que tem um sentimento negativo que envolve essas pessoas, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Como é que esse processo... acho que o relacionamento é um sentimento negativo. Isso, um sentimento negativo. Eu acho que o que a pessoa quis dizer é assim, primeiro eu acho importante nomear isso, porque eu posso ter um pai que eu amo, mas que eu não aguento viver com ele, porque ele é muito violento. Então, não é que eu tenho um sentimento negativo por ele, eu amo, mas eu não aguento ficar com ele, porque ele é muito violento. Então, o laço de sangue não está acima de tudo. Eu posso ter um irmão que eu amo, uma irmã, mas que me trata de uma forma grosseira, nunca me chama para casa dele, enfim. E que daí eu também não quero conviver. Eu posso não querer conviver e amar, né? As coisas não estão juntas. Agora, vamos supor que você mora junto e que você tem uma vida muito conflituosa com aquela pessoa, ela morre. E aí uma fala que é comum é assim: nossa, mas vocês se viam tão mal. Gente, como se você não tivesse o direito de viver a dor, né? Isso. E como se viver mal não desse um significado para aquela pessoa ali dentro. Sim. Né? Porque vamos pensar, eu vou falar de casal que eu acho mais fácil. Se um casal uma pessoa chega e fala, olha, eu vivo muito mal com meu marido, ele é super grosso, ele é estúpido, não sei o quê, ou vice-versa.
não adianta nem você pensar por que que não separa. Porque se ela soubesse por quê, ela não teria nem vindo e nem ele teria vindo. Eu tenho uma mulher que não liga pra mim, que não quer saber, que eu falo com ela, ela me ignora. A pessoa não teria vindo. Uhum. Então, a gente tem que ver, primeiro, que se a gente fica numa relação assim, é porque a gente não sabe sair. E se a gente não sabe sair, isso já significa que pode ter um vínculo ali, né? Sim. Que eu não consigo me desprender. Porque tem amor também É no um que é vínculo, ruim. né? Então, quando morre, às vezes eu posso até ficar mal pelo que eu não tive com aquela pessoa, pelo que não foi diferente, né? Eu já vi pessoas que estavam morrendo mandar chamar alguém e querer se reconciliar exatamente assim, na véspera de morrer, irmãos. Então, assim, como é que... se eu tenho sentimentos negativos, se eu tenho uma relação conflituosa com a pessoa, e isso faz com que eu tenha sentimentos negativos por ela, não quer dizer que eu não a ame. E que não seja difícil também esse luto. Inclusive, pode ser até um complicador. Porque aí eu posso começar a caminhar por tudo que não houve entre nós. Outros sentimentos, né? De culpa e Que é o que a várias gente não outras viveu. coisas. É o que a gente não viveu. Né? E às vezes nem... Pode até não ter a culpa, sabe? Ela geralmente está presente. E a gente vai pensar como a Karina fala tão bem, a Karina Okajima. Que o luto por suicídio sempre ele é permeado por muita culpa. Ele sempre tem esse conteúdo, esse ingrediente. Mas a gente pensa na culpa sempre como uma dívida. Se eu tenho culpa, eu entendo que eu fiquei devendo algo. E aí pensar nisso, né? Pensar sobre isso. Às vezes eu fiquei mesmo. E aí eu também vou ter que lidar com isso. Às vezes não, às vezes o outro não me deixou chegar, né? Eu tentei, mas ele não abria, né? O outro, às vezes, nós somos casas, e às vezes a gente tranca a porta, às vezes a gente não deixa o outro entrar, nem tudo é responsabilidade nossa. Então tudo isso a gente vai ter que trabalhar numa terapia e tentar entender, né? O que aconteceu ali, quando uma morte é impactante dessa forma, porque a gente tinha uma relação conflituosa, seja mãe e filho, pai e filho, filho e pai, enfim. Eu vou ter que tentar entender o que foi aquela relação e isso também é ressignificar. Né? É um processo de compreensão mesmo. Entendendo o que foi aquela relação, ela vai querer conseguir ressignificar um pouco mais até entender essa falta e esse processo do luto, né? E por isso que é bom quando você tem uma relação conflituosa e às vezes consegue ir numa terapia e trabalhar isso com a pessoa ali, sabe? Seja mãe, pai, irmão, filho, enfim. Mas é um processo de compreensão, que não é assim, mas só para entender a grosso modo, né? De uma forma superficial, é isso. Muito obrigada. Acabou as Foram perguntas. Foram. A gente não quer deixar ela embora, mas vamos ter que deixar, né, Vamos, Cíntia? a gente já passou de 1 hora. Já? Passou? Já. Então, nossa, nós do Gal, assim, agradecemos imensamente a sua disponibilidade em nos atender, Tereza, prontamente, ficamos imensamente felizes. É sempre muito bom ouvir, né, você, o que a Cíntia falou, a gente tem trabalhado muito os seus textos, a gente pega muito no site para poder fazer as nossas partilhas às sextas-feiras, então a gente agradece muito esse momento, tenho certeza que foi de grande valia para todo mundo que assistiu esse bate-papo que a gente teve aqui. Com certeza. Eu também agradeço, ó, a Chica, a Lilian, a Cris, são todas as pessoas que estão sempre lá na minha página, tem bastante gente aí. Que bom. Eu fico super grata, né, porque como vocês, o trabalho da gente existe para atender as pessoas mesmo, né, Sim, e que bom sim. que a gente possa atender de alguma forma. Assim, fico super grata pelo espaço que vocês deram, né? Eu gosto muito de falar mesmo de luto, então, para mim é super prazeroso, então eu só posso agradecer esse espaço. A gente Tá que bom? agradece e o espaço está muito. aberto. E que vocês tiver continuem muita vontade, né, Rô? Se ela com tiver esse com trabalho muita vontade bonito. de falar, de conversar, Mais algum volta. outro tema que você queira, a abre gente está sala, aberto. fica à vontade. Tá bom. E que vocês Tá continuem bom? com esse trabalho bonito, tá bom? Muito Obrigada, obrigada. viu, Dando Tereza? tanta gente. Muito obrigada Um beijo, mesmo. viu? Beijo, Um beijo. tchau. Grande abraço. Abraço, Outro, gratidão, tchau. viu? Muito Gratidão. obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.